Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, tanto do Kauai, conforme também do Facebook. Que Deus esteja abençoando aí também o pessoal do YouTube, do WhatsApp. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Rio de Janeiro. Que Deus esteja aí abençoando a todos. Nós iremos transmitir, falar a respeito da escola dominical aí. Eu quero estar juntamente com meus amados irmãos nessa manhã, com o capítulo 9, a lição 9 da escola dominical, hoje, dia 27 de agosto de 2023. Uma visão bíblica do corpo. Eu quero estar falando a respeito dessa escola dominical, mas antes eu quero fazer uma oração juntamente com meus amados irmãos, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tenha nos ajudado, fortalecido, que a tua boa mão esteja conosco, que nós venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, que venhamos ser uma bênção diante de ti. Assim, Senhor, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Cristo venha nos ensinar. O texto áureo diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Amém? Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz em 1 Coríntios capítulo 6, eu coloquei 1 Crônicas na chamada aí, mas é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me deixarei dominar por elas. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um conforme o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não saibais, ou não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Santo Espírito, quem habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao nosso Deus. Amém? Então, nosso corpo pertence a Deus. Não foi feito para prostituição, não foi feito para lascívia, não foi feito para o mal, mas para servir, para agradar ao nosso Deus. Então, venhamos agradar o nosso Deus. A introdução, ela fala assim: Deus criou o ser humano para louvor da sua glória, em 1 Coríntios capítulo 6, 20. Em vista disso, ele disse: espera um homem regenerado, uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, 15. Contudo, os conceitos seculares propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição vamos estudar a criação do homem
e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo. Hoje nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por uma promessa evolutiva. Assim, o homem foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significado homens e humanidade. Salmo 73, versículo 5, Isaías capítulo 31, versículo 3. Logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Em Gênesis capítulo 2, 15, versículo 19, versículo 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e também capítulo 3, versículo 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criatura da terra, porém Deus separou, aleluia, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, parte B. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a ortoga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo e a carne. Gênesis capítulo 6, versículo 3, Salmo 78, versículo 39, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias espirituais, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 46, 24, 39. A Bíblia de estudo pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito do nosso Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções, vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 e 2. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos capítulo 7, versículo 20 e 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado interiormente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto
na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 15 até o 25. Sinopse do texto 1. Deus criou o ser humano e o constituiu corpo, alma e espírito. Amém? Paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa Darcília, Deus esteja abençoando Darlene, Bia, que Deus esteja indo de encontro aos coraçõezinhos de vocês. Dona Marli também, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja. Amém? Então, auxílio, deixa eu ver se é isso mesmo, auxílio apologético, a cura da alienação. Devemos, portanto, responder com uma defesa bíblica do corpo. Devemos encontrar maneiras de curar a alienação entre o corpo e a pessoa. O ponto de partida é uma filosofia bíblica da natureza. A Bíblia proclama o profundo valor de dignidade do mundo material, incluindo o corpo humano, como obra das mãos de um Deus amoroso. E por isso que a moralidade bíblica coloca grande ênfase no fato da encarnação humana, o respeito pela pessoa e inseparável, melhor dizendo, do respeito pelo corpo. Afinal de contas, Deus poderia ter escolhido fazer-nos como os anjos, espíritos sem corpo. Ele poderia ter criado um modo espiritual onde flutuássemos por aí. Pelo contrário, ele criou cada um de nós corpos materiais e em um universo material. Por quê? Claramente Deus valoriza a dimensão material e quer que a valorizamos também. A Bíblia trata o corpo, a alma, como dois lados de uma mesma moeda. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida exterior do corpo. Isso é destacado pelo paralelismo característico da poesia bíblica. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito. Salmo 63, verso 1. Pois a nossa alma está batida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Salmo 44, versículo 25. Guarda as minhas palavras no meio do teu coração, porque são vida para que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 21 e 22. Enquanto eu me calei, me recusei a me arrepender. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Salmo 32, versículo 3. Em certo sentido, o nosso corpo tem primazia diante do nosso espírito. Afinal de contas, o corpo é a única maneira que temos para expressar a nossa vida interior ou para conhecer a vida interior de outra pessoa. O corpo é o por meio do qual o invisível é feito visível. Assim, nós devemos adorar o nosso Deus, buscar Ele em todo o tempo e lugar. A visão bíblica do corpo, parte 1. Exterior do homem, parte exterior do homem. Os termos corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus capítulo 10, versículo 28, 1 Coríntios 15, versículo 38, o termo carne, do grego sarx, quando se refere a um homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas capítulo 24, versículo 39, Atos 2, 31,
Ambos os termos indicam a parte invisível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam. Gênesis capítulo 35, versículo 18, Tiago 2, 26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7, 18. Entretanto, em tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente o corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente, mal e insignificante, templo do Espírito Santo. As Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, lemos que os corpos dos salvos são mortificadamente, lerei novamente, os corpos dos salvos serão metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, Romanos 12, 4 e 5, por isso eles não devem praticar atos imorais. Romanos capítulo 6, versículo 13 ao 19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. O corpo não pode, de maneira alguma, ser profanado. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, conforme está em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E garantiu a nossa ressurreição, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas capítulo 9, versículo 28, 31, 16, 24 ao 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 23, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 44, 52, 54. Assim a morte é o último inimigo a ser vencido. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, sinopse do texto 2. A visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, como ressurreição e glorificação final. Amém?
auxílio apologético, glorificando a Deus no corpo. É possível quebrar o poder da escravidão do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 2. A única resposta apropriada a tal graça libertadora é glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos. Desculpe, 1 Coríntios capítulo 6, 20. Ou, de maneira mais completa, apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. É emocionante pensar que Deus quer mesmo se relacionar conosco em nosso corpo, amando o nosso formato e tamanho específico, as nossas particularidades corporais, a nossa aparência física. Deus quer que, aleluia, Deus quer amar-nos e interagir conosco, não apenas espiritualmente, mas também em nosso ser integral. Amém? Deus quer relacionar-se conosco. Glórias a Deus. A visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 20. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos nas sociedades com hedonismo. Nos referimos ao estilo de vida em que a obstinação do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido, com narcisismos, aludismo ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se a um indivíduo de modo insensato persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte A. A erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. 1 Coríntios, ou melhor dizendo, Romanos capítulo 1, 26 e 27, Hebreus 13, versículo 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas como resultado de licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral. Prolifera
assustadoramente. 1 Coríntios capítulo 6, 10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte B. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso indica autonomia para tornar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Não obstante, no atual cenário das ideias seculares, promovem a banalização do corpo, o existencialismo ateu, por exemplo, afirma para descobrir o sentido da vida. O homem deve usufruir de liberdade incondicional, nesse aspecto livre de qualquer moral divina. O indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros contrários a esse ativismo. O apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Sinopse 3. O banalismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem faz parte de uma visão secular do corpo. Conclusão. Criado da terra à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo, sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 17. O corpo é morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O próprio, o princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Amém? Lerei novamente. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Amém? Então, revisando o conteúdo, como a nossa declaração de fé expressa nossa constituição humana. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou carne, conforme está em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Salmo 78, versículo 39, chamado de um homem exterior, e uma parte interna, denominada de um homem interior, composta de espírito e alma. 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Que isto é tricotomia. Amém? Nós somos seres tricotomo. Tem muitos que acham que nós somos ditomos. Nós somos tricotomos. Nós que
pentecostais, nós acreditamos no espírito, corpo e alma. Nós temos então alma, corpo e espírito e alma, espírito, alma e corpo. Amém? Como é requerida a irrepreensível conduta do cristão. Conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. Como o corpo é identificado na Bíblia? O termo corpo, do grego soma, naturalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus capítulo 10, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. O termo carne, do grego sarx, quando se refere a um homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas capítulo 24, versículo 29. Atos capítulo 2, versículo 31. 4. Porque os corpos dos salvos não devem praticar atos imorais. Porque a parte material do salvo deve ser santa. Porque a parte material do salvo deve ser santa. O que é parte material? O corpo. Ele deve ser santo e usado para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte B, em 1 Coríntios capítulo 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. No atual cenário, o que as ideias seculares promovem? Hedonismo. Que é hedonismo? Hedonismo é sexo anal, tanto com mulheres conforme com homens. Segundo as Sagradas Escrituras, esta parte do corpo humano foi feita somente para excreção. Aí fica explicado: narcisismo, erotização e libertinagem. Então, ortogar. O que é ortogar? Dar como favor, dar poderes e facultar, conceder, conferir. Então, isto é ortogar. Amém? Então, nós temos que observar tudo que Deus tem para cada um de nós. E nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Amém? Eu quero aqui trazer mais algo para os amados irmãos e estarei aqui trazendo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, conforme nós vimos aí, hedonismo, narcisismo, nós devemos zelar e manter o corpo saudável. É uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca de facilidade, o hedonismo, o narcisismo são incutidos na sociedade como hedonismo. Nos referimos ao estilo de vida em ostentação. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fugir da aparência do mal. Essas práticas, elas não agradam ao coração do nosso Deus. De maneira nenhuma, essa prática agrada ao coração de Deus. Então, hedonismo vem do grego hedone, nome de um guia, de uma guia, Daeon, ou uma deusa da mitologia grega, que representa o prazer, filha de Eros,
e psique. Hedone era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca do prazer como finalidade da vida, aleluia, humana. Então, é o prazer a todo custo. Nós precisamos nos libertar. Então, quando fala os filhos de Edom é o irmão de... Quando nós voltamos às Sagradas Escrituras e vemos os dois filhos de Isaac, né? E a gente vê os dois filhos, Esaú. Nós vemos também ali Jacó. Então, quando nós olhamos, os filhos de Edom são filhos de Esaú. Então, a gente precisa aí buscar a Deus em todo tempo, em todo lugar. Na enciclopédia, diz assim, hedonismo, grego, hedone, a vontade, o prazer, se refere a um grupo de teorias onde o prazer desempenha um papel central. O hedonismo psicológico ou de motivacional afirma que o comportamento humano é determinado por desejo de aumentar o prazer ou diminuir a dor. O hedonismo normativo ou ético, por outro lado, não é uma questão como realmente agimos, mas sobre como devemos agir. Devemos perseguir o prazer ou evitar a dor. O hedonismo axiológico, que às vezes é tratado como parte do hedonismo ético, é a tese que apenas o prazer tem o valor intenso, aplicada ao bem-estar ou o que é bom para alguém. É a tese de que o prazer e o sofrimento são os únicos componentes do bem-estar. Essas definições técnicas de hedonismo dentro da filosofia, que são geralmente vistas como escolas respeitáveis de pensamentos, têm que ser distinguidas de como o termo é usado na linguagem cotidiana, às vezes referido como hedonismo popular. Nesse sentido, tem uma conotação negativa ligada à busca egoísta de gratificação a curto prazo, integrando-se aos prazeres sensoriais, sem considerar as consequências. O hedonismo surgiu na Grécia e seu mais célebre representante foi Aristóteles e Cirene. Então, tem muita coisa a respeito do hedonismo. Então, nós precisamos saber que o hedonismo não agradava e não agrada a Deus. Amém? Então, nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração e colocar em primeiro lugar a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Quando nós falamos de narcisismo, eu quero estar buscando aqui para os amados irmãos, para nós termos uma ideia. Quando nós falamos de narcisismo, é a preocupação em ser grandioso, o exibicionismo, sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar. São aspectos que definem o narcisismo. Segundo Ana Karine Mello, psicóloga, psicoterapeuta, lerei de novo, psicoterapeuta e coordenadora
do curso de psicologia na Universidade de Fortaleza. O transtorno de personalidade narcisista é uma desordem de personalidades, a preocupação em ser grandioso, o exibicionismo, sentimento de indiferença em relação ao outro, a ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar são aspectos que defendem o narcisismo, segundo Ana, conforme nós já lemos aí, psicóloga, psicoterapeuta e coordenadora de cursos, né? Ela diz a respeito disso. Então, nós estamos vendo aí o que é narcisismo. De acordo com a Ana, apresentar traços narcisistas não significa que uma pessoa tenha transtornos. Algumas características do narcisismo estão presentes em todos nós, que significa que num momento ou em outro somos egoístas, buscamos as nossas necessidades e não conseguimos ficar atentos às necessidades do outro. Ela diz que, diferentemente disso, o transtorno é um conjunto de características e funcionamento que não depende de um contexto específico, mas de modo funcionamento que o sujeito não consegue deixar de ser. Nós precisamos então colocar de acordo com a palavra de Deus que narcisismo independe a necessidade do outro, mas a Bíblia ela diz que nós somos servos uns dos outros e nós devemos ajudar um ao outro. E quando nós falamos aí a respeito de narcisismo, né, nós estamos falando a respeito de exibicionismo também. E muitos querem se exibir sexualmente em lugares públicos, situações assim como estas. Deus abomina, amém? Deus abomina erotização e libertinagem. Todas essas coisas têm aí as suas particularidades de acordo com a palavra de Deus. E aqueles que saem da Bíblia, saem da presença de Deus, aqueles que fazem para estar aí se colocando de qualquer maneira, não é vontade do Pai. Nós precisamos ter verdadeiramente o nosso cônjuge, nós precisamos ter a nossa esposa, nós precisamos ser uma só carne com o nosso parceiro nas nossas relações íntimas e não conforme nós temos visto e assistido aí as pessoas falarem, as pessoas gritarem a plenos pulmões, conforme tem aí sido exibidas pelas mídias. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar pelo sangue de Cristo para que possamos ter aí verdadeiramente uma conduta fiel àquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, nós terminamos mais uma aula. Eu quero agradecer a nossa diaconisa Dacília, também a nossa amada irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando. Mais uma vez, uma expressiva, né? Como se diz assim, e grande, né? Como eu posso dizer, pessoas, né? Essa expressivo número de pessoas, né? Que tem estado conosco aí todas as manhãs de domingo, todas as manhãs nós temos aí tido pessoas aí com vontade de aprender, pessoas aí vindo, estando conosco, e tem sido assim, realmente assim um número muito bom. Nós estamos aí com mais de 1.500 pessoas, quase chegando a 1.600. Nós agradecemos a Deus pela presença de cada irmão, pela presença de cada irmã. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja derramando da sua graça, da sua unção, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, e
e que Deus esteja aí abrindo, né, a nossa mente em relação ao aprendizado, tanto meu conforme de vocês, que nós possamos aprender com o nosso Deus dia após dia, que possamos ser uma bênção nas mãos do Criador. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, vamos buscar ao Senhor e vamos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E a gente sabe o que é certo, o que é errado. Nós temos uma vida sabendo o que é certo e o que é errado. Nós sabemos realmente, pois o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando nós estamos para fazer alguma coisa errada, o tico e o teco, ele funciona normalmente. A gente sabe que é errado aquilo que nós estamos fazendo. A gente sabe que é certo aquilo que nós estamos fazendo. Então, nesse sentido, nós iremos ser julgados segundo a revelação de Deus, segundo o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, um abençoado domingo para minhas amadas irmãs, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder, Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Tem uns amados irmãos aqui que tem falado assim, gosto da sua live, ou do solar, estou aqui no app por causa de você, que seja por causa de Cristo também. Mora onde? Moro no Rio de Janeiro. Então tem uma galerinha aqui que muitas vezes estão com essas curiosidades, mas que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na vida de cada um de vós, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um feliz domingo. Que o Papai do Céu esteja visitando a todos aí com a sua graça, com o seu poder, com o seu sobrenatural. Quando for às 19 horas, nós estaremos juntos novamente, orando, intercedendo, clamando, trazendo mais uma palavra de vida eterna para cada um dos meus amados irmãos. Estejam conosco, então, em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor e que Deus esteja aí maravilhosamente vos abençoando. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é mais um momento, ó Pai, que nós expressamos, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, falando mais do coração, Senhor Deus, ou melhor dizendo, aos corações dos meus amados irmãos. Porque, Senhor Deus, eu me considero assim, muito pequeno diante, Senhor Deus, da Tua grandiosidade. Muito pequeno, Senhor, diante, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, que tem nos revelado. As palavras que eu disse aqui, Senhor Deus, eu venho pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha operar na vida dos meus amados irmãos. Pois o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim que não seja eu, Senhor Deus, estar falando e expressando, mas que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, falando com os meus amados irmãos, irmãs, ó Pai, com aquelas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado conosco a primeira vez, ó Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer todos, Senhor Deus, ao pleno conhecimento da verdade. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja o Senhor, ó Pai, quebrantando os corações e trazendo a Tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, que haja, Senhor Deus, aleluia, curas, milagres, ó Pai, que haja, Senhor Deus, decisões, ó Pai, em relação, Senhor Deus, ao Teu reino. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoa a família, da saúde, da paz, alegria, prosperidade. Dê um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abração para todos meus amados irmãos. Fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus proteja e guarde. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Até às 19 horas.